Recentemente, surgiu uma polêmica sobre o filme Ainda Estou Aqui, do cineasta banqueiro Walter Salles. Uma das críticas que foi, acho que mais viralizou, que foi a do Thiago Torres, que é aquele youtuber, professor que é conhecido como Chavoso da USP. Foi uma das pessoas que fez uma crítica ao filme nas redes sociais e viralizou por uma questão de classe, enfim. Apesar de eu também ter assistido o filme, ter gostado, eu sou um daqueles que também acham que esse é mais um filme sobre a perspectiva de uma família rica durante o período da ditadura. Eu sou rica! Agora, e se eu te falar que tem um outro filme brasileiro que não é que ele fala sobre o período da ditadura? A própria ditadura empresarial militar confiscou os rolos desse filme, impedindo que ele fosse lançado durante o seu processo de gravação. Fala, não me diga! Então, se você chorou e se emocionou com Ainda Estou Aqui, se prepare, porque esse documentário vai te derrubar. É simplesmente uma das coisas mais impactantes que o nosso cinema já produziu. Bob, você quer sair comigo hoje à noite? E é claro que dessa vez é sob a perspectiva do trabalhador pobre do campo. E o que exatamente esse filme que nós vamos falar hoje nos leva a pensar sobre a luta do MST, o Movimento do Sem Terra. Mas antes, se você, assim como eu, prefere ver queimar latifundiários, fazendeiros e grileiros ao invés de florestas, curta, comenta e compartilhe esse vídeo para nos ajudar a continuar a queimar latifundiários, grileiros continuar a realizar esse trabalho. Bom, e a dica de filme hoje é... Fala o que você quer de uma vez, caralho! Cabra Marcado para Morrer, do diretor Eduardo Coutinho. Vamos entender como essa obra se tornou um símbolo da luta pela reforma agrária e da resistência política no Brasil. Bora! Em 1964, Eduardo Coutinho, então um jovem cineasta ligado ao Centro Popular de Cultura da UNE, iniciou um filme sobre João Pedro Teixeira, líder camponês que foi cruelmente assassinado em 1962 na Paraíba. O objetivo era contar sua história e retratar a luta dos trabalhadores rurais por um pedaço de terra para plantar e viver. Mas o golpe militar veio antes que as filmagens fossem concluídas, e a equipe foi então perseguida. Os rolos de filme foram confiscados pela ditadura e o projeto foi interrompido. O que era para ser um filme sobre a luta camponesa virou um retrato da brutalidade da repressão. Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro, foi perseguida e precisou viver anos na clandestinidade. O Brasil mergulhou em um período de censura, torturas e assassinatos políticos. Cabra Marcado para Morrer parecia um filme condenado ao esquecimento. Parecia. Mas Eduardo Coutinho, diretor do filme, nunca desistiu. Em 1981, em plena abertura política, ele retornou à Paraíba para retomar o projeto. Só que, dessa vez, o filme deixou de ser uma simples dramatização da vida de João Pedro e se tornou algo muito maior. Um documentário sobre memória, história e a violência do Estado. Ao reencontrar os camponeses que participaram das filmagens originais, e principalmente ao dar voz a Elizabeth Teixeira, Coutinho fez do documentário uma reflexão sobre a luta pela terra e a dor dos que foram silenciados. Cabra Marcado para Morrer não era apenas um filme sobre um líder camponês assassinado, mas sobre o Brasil que insistia em manter sua estrutura desigual. Infelizmente, a história de João Pedro Teixeira não é um caso isolado. De 1960 até os dias de hoje, centenas de lideranças camponesas foram assassinadas por lutarem pela terra. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, desde a redemocratização, foram mais de 2.000 assassinatos ligados a conflitos fundiários no Brasil. Só no massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, 19 sem terra foram mortos pela polícia militar. E a violência continua. Em 2021, o
o Brasil registrou 35 assassinatos ligados a conflitos no campo. E mais recentemente, foi encontrado morto um dos primeiros ocupantes da ocupação Marielle Franco, antiga fazenda palotina, localizada na Macro, região que abrange a divisa entre os estados do Amazonas, Acre e Rondônia. O senhor José Jacoca Sotler, de 55 anos. Ocupante da área desde 2015, Jacozinho, como era conhecido, foi atingido por um tiro de espingarda debaixo do queixo, enquanto esperava um amigo para coletar castanhas. Ao lado de seu corpo estava sua moto e a espingarda, provavelmente a mesma arma utilizada no crime. Durante todos esses anos, as famílias enfrentam vários tipos de violências por parte dos fazendeiros, e até hoje tem sido palco de disputa pela terra. De um lado, fazendeiros usam seus poderes econômicos e influências, enquanto do outro, as famílias tentam permanecer na terra onde vivem. A impunidade reina. A maioria dos casos nunca teve punição. Enquanto isso, o agronegócio cresce e as promessas de reforma agrária são cada vez mais distantes. Jacozinho também era um cabra marcado para morrer. E como você já deve ter percebido, esse não é só um filme sobre o passado. Ele nos lembra que a luta pela terra, pela justiça e pela memória continua. Eduardo Coutinho nos deu um documento poderoso sobre resistência que ainda ecoa no Brasil de hoje. Em dezembro de 2011, Coutinho concedeu uma entrevista para o Cine Jornal do Canal Brasil, onde ele deixa um pedido para o público. Existe e que as pessoas possam ver e julgar, envelheceu, não envelheceu e tal. Para mim ele resiste ao tempo. Agora, o que eu gostaria, aproveitando que se for recuperado, é que daí tivesse, de repente, uma projeção nem que fosse no horário por semana, num cinema, por exemplo, do Ademar, aí tal, num cinema desse de Artplex, uma coisa que eu vale aí, porque na verdade essa gente de 25, 30 anos, ninguém viu. Eu registro tudo que os membros da família quiserem falar, estão livres para falar. Mas eu quero que o filme resiste esse nosso repúdio a quaisquer sistemas de governo. Estará registrado, te garanto. Nenhum presta para o pobre. Nenhum. Eduardo Coutinho foi morto a facadas aos 80 anos pelo próprio filho de 41, que é portador de doença mental, o transtorno esquizotípico. As ligas camponesas foram organizações populares formadas na década de 50 para defender os direitos dos trabalhadores rurais e lutar pela reforma agrária no Brasil. Elas surgiram como resposta à extrema concentração fundiária, à exploração no campo e à falta de direitos trabalhistas para camponeses e agricultores. A primeira Liga Camponesa foi criada em 1955, no município de Engenho Galileia, em Pernambuco. O advogado e político Francisco Julião ajudou a organizar os trabalhadores rurais contra a expulsão das terras em que viviam. As ligas defendiam o direito à terra para aqueles que nela trabalhavam e promoviam formas de organização coletiva entre os camponeses. Rapidamente, o movimento cresceu e se espalhou para estados como Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Goiás, mobilizando milhares de trabalhadores rurais. Durante o governo de João Goulart, a luta pela reforma agrária ganhou força e as ligas camponesas foram um dos principais movimentos pressionando por mudanças estruturais. Em resposta, latifundiários e setores conservadores passaram a reprimir violentamente os camponeses, muitas vezes contando com o apoio da polícia e de milícias privadas. O golpe militar de 64 marcou o fim das ligas camponesas. Seus líderes foram perseguidos, presos e exilados. Francisco Julião foi exilado no México. O regime militar reprimiu qualquer tentativa de organização camponesa e fortaleceu ainda mais o latifúndio, consolidando um modelo agrário desigual. Sem apoio e sob repressão constante, as ligas camponesas foram desarticuladas e a luta pela terra ficou enfraquecida até a redemocratização do Brasil. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra surgiu nos anos 1980, já no final da ditadura militar, como continuidade da luta pela reforma agrária. Diferente das ligas camponesas, o MST estruturou-se de maneira mais organizada e nacionalizada,
tornando-se o maior movimento social do Brasil. Com o fim da ditadura e o retorno da democracia, o Brasil ainda enfrentava um modelo fundiário concentrado. Pequenos agricultores e trabalhadores rurais sem terra começaram a se organizar, inspirados por experiências de resistência durante o regime militar. O MST foi oficialmente fundado em 1984, durante o primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Sem Terra, realizado em Cascavel, no Paraná. O Movimento Sem Terra adotou a ocupação de terras improdutivas como sua principal estratégia de luta, baseada no artigo 184 da Constituição de 1988, que permite a desapropriação de terras para fins de reforma agrária. Criou assentamentos agrícolas para famílias sem terra, garantindo moradia, produção agrícola e acesso a serviços básicos. Investiu na educação no campo, criando escolas e universidades para trabalhadores rurais. Assim como as ligas camponesas, o MST enfrentou forte repressão por parte do Estado e de fazendeiros. Apesar da criminalização do movimento por setores conservadores, o MST continua ativo e mantém ocupações e assentamentos por todo o Brasil. A luta pela reforma agrária é marcada por resistência e repressão. As ligas camponesas foram as precursoras dessa luta, abrindo caminho para movimentos como o MST, que continua enfrentando desafios em um país onde a concentração fundiária ainda é uma das maiores do mundo. Portanto, eu não poderia escolher outro filme que não Cabra Marcado para Morrer como a primeira indicação de filme deste canal. Um filme que levou 20 anos para ser concluído devido à censura e perseguição da ditadura empresarial militar. Eu sei que para a grande parte do público, um documentário filmado na década de 60 não parece ser algo atrativo e divertido, mas eu garanto que durante o filme você vai chorar, sorrir e principalmente vai se indignar com tamanha crueldade que fizeram com aquelas pessoas e com centenas de famílias nesse Brasil afora. Outro motivo especial para lançar este vídeo hoje é que Elizabeth Teixeira, a protagonista do filme, nasceu em 13 de fevereiro de 1925 na comunidade de Antas do Sono, na época município de Sapé, na Paraíba. Portanto, hoje ela completa 100 anos. 100 anos de uma mulher marcada para viver. O filme está disponível aqui mesmo no YouTube. Se você já viu, veja de novo, porque vale a pena, cara. Vale a pena mesmo. É uma obra fantástica, né? E histórias como essas precisam ser contadas e recontadas para que nunca sejam esquecidas, tá? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir novamente, comentar, compartilhar. E escreve aí nos comentários também se você já assistiu Cabra Marcado para Morrer, o que você achou, o que você acha da luta pela reforma agrária. Comenta aí pra gente saber. Então é isso. Organize seu ódio. Se politize para não queimar o filme.